Boa noite, gente. É com muito prazer que eu abro esse momento. Do Calibo, né, do nosso centro acadêmico. O curso de arquitetura fica muito feliz de tê-los presentes. O evento está sendo um sucesso. Eu passo a palavra aqui para a Eduarda Consentino, que vai gerenciar essa sala. Muito obrigada por aceitar o convite do Calibo, Vitor, e por vocês estarem presentes aqui na sexta-feira à noite. Então, é muito bom tê-los aqui nessa sala de aula virtual, organizada pelos próprios alunos. Show de bola. Eduarda, fique à vontade para gerir seu espaço. Oi, gente, boa noite. Como Camila disse, estou muito feliz que está sendo um sucesso. Esgotou as vagas e tudo, né, do evento. Também está a Camila e a Isabelle aqui do CA participando. E o Vitor vai começar o workshop dele. Ele precisa que vocês baixem os arquivos que estão nesse link que a gente mandou aqui no chat. Eu estou mandando agora de novo para quem foi chegando. E quem tiver dúvida, vá colocando aqui no chat, não precisa ficar guardando dúvida, pode ir colocando no chat que eu vou estar olhando tudo e nos momentos certos eu vou repassando as perguntas para a Vitor, para também ele não ficar desconcentrando muito olhando o chat, tá bom? Aí, pedi também que vocês deixem a câmera desligada e o microfone, só quando precisar falar alguma coisa para ligar, para não ficar muito ruim a transmissão. Tá bom? É só isso mesmo. Pode começar, Vitor. Oi, gente. Boa noite. Até que enfim, nessa esse workshop de Photoshop que todo mundo me pede. Gente, meu nome é Vitor, sou do 6º período de arquitetura. Alguns me conhecem, tem pessoas aqui que eu não conheço, inclusive, mas prazer, meu nome é Vitor. Eu queria que esse curso fosse mais prático do que teórico, porque na maioria dos workshops que a gente foi de Photoshop, que tiveram, as pessoas ensinavam a fazer um estilo de coisa e não ensinava, tipo, ferramentas básicas para que você consiga se virar o resto da vida no Photoshop. Então, meu objetivo maior vai ser passar a base e a gente depois vai para uma prática de aplicar isso na arquitetura. Então, qualquer dúvida, gente, pode perguntar. Duda falou para mandar no comentário, mas se quiser ligar também o microfone, se for urgente, se tiver feito alguma besteira que acontece muito no Photoshop, pode ligar desesperado o microfone que eu grito também. E é isso, gente. Eu queria começar mostrando o meu portfólio que eu fiz no Photoshop para mostrar a possibilidade de coisas que a gente pode fazer no Photoshop para a montagem de tudo. Tá bom, Duda. Eu não consegui não ver e comentar. Tá bom. Tá. Aí eu vou mostrar o portfólio que eu fiz. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Que esse portfólio foi feito totalmente no Photoshop, com alguns recortes, e eu espero que vocês consigam. Ai, meu Deus, onde foi que eu coloquei? Tá compartilhando a tela? Tá sim. Meu objetivo não é fazer meu peixe aqui, meu mercado, é só para mostrar realmente a prática no Photoshop no currículo e na arquitetura. Então, comecei aqui com uma capa super de boa. O render em si, ele não era completamente pegando aqui o céu inteiro, ele era cortado aqui, mas com o Photoshop a gente vai aprender a fazer extensão de céu, essas coisas que... Eu vou mostrar mais exemplos. Mas currículo, que é algo muito importante dentro da nossa vida. E tudo foi sendo feito no Photoshop de forma que a gente não ficasse preso a um padrão. Que muitas vezes eu vejo pessoas usando, sei lá, o Canvas, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa, sendo que muitas vezes limita o que a gente quer fazer, como parte de recorte, liberdade artística para desenhar essas coisas. Então, eu vejo que muitas vezes interfere, mas no Photoshop a gente tem muito mais liberdade com tudo isso. Aqui foi um croquis, por exemplo, que eu fiz no próprio Photoshop. Aí, como você pode ver, recortes de planta, que é algo que muitas vezes as pessoas usam um fundo branco para disfarçar o fundo branco da prancha, sendo que no Photoshop é muito fácil recortar qualquer prancha que você fez, que eu vou também estar ensinando isso. Né? E recortes, recortes e mais recortes.
E tudo foi sendo montado no Photoshop. Aqui é uma extensão de céu que eu fiz no Photoshop e o render não possibilitou isso. O fundo também. Já é uma parte mais de pós-produção. E eu fui seguindo tudo. Que é uma parte nova do meu currículo, gente. Que foi de experiência de estágio e tudo mais. Enfim, trabalho adicional. E eu fui montando tudo no Photoshop. Demorou uma semana, eu acho, mais ou menos. Mas o resultado eu gosto muito. Gente, pergunta muito importante agora, se todo mundo tem um Photoshop. Se alguém não tá com um Photoshop, aí coloca aí no comentário, se alguém não tiver. O Vitor tá sem, Camila tá sem. Por que vocês estão sem, gente? Meu computador não aguenta, não. Mas eu tô assim. 2018, tô no online, nem sabia que existia online, inclusive. Tá, gente. Tudo bem, gente. Eu vou abrir aqui meu. Ai, meu Deus. Vou abrir aqui meu Photoshop. E vou começar agora a parte mais prática. Tá compartilhando, né, gente? Eu parei de compartilhar. Tá compartilhando ainda. Top. Gente, aqui é a pasta inicial do Photoshop, onde você vai começar a sua criação. Todos esses templatezinhos e fotozinhas são projetos que a pessoa já fez. Hamburguito aqui de Tainá. Então, aqui vai ficar uma memória dos seus documentos recentes que você mexeu. Tem uma parte de arquitetura, uma parte de design que eu faço. E tudo vai começar aqui em abrir ou criar. Se os de vocês não tiver essa opção, porque o meu é do 2020. Então, não sei se todo mundo tem esse mesmo display. Mas é só vir aqui em arquivo, na janela de cima, que tem aqui a opção de novo. Aí quando você aperta em novo, ele vai carregar essa pastazinha, onde você vai colocar a dimensão do seu projeto. Para começar, gente, vocês podem ir fazendo junto. Se alguém não tiver aberto o Photoshop, eu espero. Porque o objetivo é vocês vendo e fazendo junto. Espera aí, tô abrindo ainda. De boa, amiga. Mas eu vou explicando por enquanto que vai abrindo. Eu não sei como é a versão de vocês, não sei se é do mesmo jeito, mas aqui também fica uma memória dos projetos que você já fez, com os dimensionamentos, por exemplo, eu faço muito. Sim, Milena, tá gravando e vai disponibilizar. Aqui, por exemplo, tem o dimensionamento de projetos antigos que eu fiz. Então, por exemplo, você está fazendo um slide, você já sabe o dimensionamento para o slide. Então, você não precisa ficar criando toda hora um dimensionamento. Mas, para começar, vocês vão escolher o dimensionamento do seu projeto. Aqui, para começar, vocês podem colocar a largura 1000 e a altura 1000, que vai ser para criar um quadrado. Tá em 1000 porque eu estou criando em pixel. Em pixel tem um dimensionamento diferente, então o mínimo para uma qualidade razoável é o 1000. Então vocês vão colocar a largura 1000 por 1000, que vai ficar um quadrado. E aqui tem um negócio chamado DPI. O DPI é a quantidade de pixels que vai ter dentro do seu projeto. Então, quanto mais DPI, maior resolução. Mas não significa que quanto maior a resolução, mais nítido vai estar o seu projeto. Porém, o 300 DPI, ele é, como eu posso dizer, ele é a média para uma resolução muito boa. Então, todos os projetos de vocês podem colocar em 300 dpi, que não tem problema nenhum. E o resto vocês podem deixar como tá em pixel, pixel por polegada, cores RGB para o nosso projeto tiver todas as cores possíveis. E aqui vocês mudam para a cor que vocês querem. Eu gosto de deixar branco, que é onde vai estar o quadradão para a gente começar a projetar. Enfim, deixo branco, padrão, e vocês apertam em criar. Esse dimensionamento tem como vocês mudarem depois. Vitor, oi. Repita essa parte de DPI. Era isso, porque o meu é o CS6 Portable. Aí eu não achei esse negócio, não. É pixel por polegada? Não, tem um nomezinho do lado chamado pixel por polegada. Tem aí? Polegada, né? Aí o meu tá 72, vai ficar 300. Né? Coloca, isso, geralmente ele fica ele começa nesse display de 75, 72, beleza, eu acho. Só isso?
Isso, aí você coloca em 300. E cria. Deu certo? Deu. Deu certo para mim. Pronto. Gente, essa daqui é a pasta. Provavelmente o layout de vocês aqui da tela tá diferente, porque eu mudei tudo, eu customizei. Mas esse daqui é o layout oficial do Photoshop, onde vocês vão começar a fazer tudo. E eu vou começar a explicar a base, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas já começam a ensinar ferramenta, não ensina a base, e muitas vezes ninguém consegue fazer nada. Mas a base disso, a base do Photoshop, na verdade, é camadas. O Photoshop inteiro se conversa por camadas, e dentro dessas camadas você vai fazendo a montagem. É tipo como se fosse uma grande colagem. Então, aqui do lado direito, o de todo mundo eu acho que está do lado direito, aqui do lado direito vai ter a camada, onde vai estar só o plano de fundo. O plano de fundo é o dimensionamento padrão que a gente criou, o branco, 1000 por 1000 e tudo mais. E ele é o plano de tudo para começar. Ele está com um cadeadozinho, porque geralmente a gente não mexe nele, porque é só como se fosse uma caixa padrão para dimensionamento. Então a gente não mexe ele, vai criar uma camada por cima para começar. Para criar a camada, aqui embaixo tem algumas ferramentas de camada. Todo mundo está vendo aqui do lado direito inferior? Tem uma bolinha cortada, tem uma máscara, tem um FX, tem uma pastinha e tem um quadradinho com mais. Esse quadradinho com mais é para você criar uma nova camada. Eu vou criar aqui 3 camadas e vou explicar para vocês como funcionam as camadas. Se você apertar uma vez, ele cria uma camada em cima daqui do plano de fundo. Se você apertar outra vez, ele vai criar uma camada em cima da camada. E se você apertar outra vez, ele vai criar outra camada em cima da camada. Para começar, eu vou entrar aqui na camada 1, que foi o nome que eles deram para mim, mas você apertar 2 vezes em cima do nome, tem como você mudar. Então tem como eu colocar, tipo, sei lá, bola 1, que vai ser a bola que eu coloquei bolo. Ah, bola 1. Que vai ser o que eu vou fazer. Aí eu vou mudar aqui o outro para bola 2. E o 3, bola 3. Isso de nomear é muito importante porque depois que você está muito tempo num projeto do Photoshop, você começa a se perder em camada. Aí você tem que ficar ocultando camada para saber qual é a camada, e é muito complicado. Então, se você nomear e tiver tudo organizado, tem como você se achar depois. E para quem é louco em organização e gosta de organizar por cor, igual o Trello, se você apertar com o botão direito em cima da camada, tem umas opções aqui embaixo, vermelho, laranja, azul, verde. Aí se você aperta, ele fica marcadinho aqui, ó. Mas isso é só para quem é louco em organização. Como eu não sou, eu vou deixar sem cor mesmo. Gente, para começar a ensinar para vocês o que são as camadas, eu vou apertar na camada 1, porque vai ser a camada que eu vou querer mexer. E eu vou vir aqui nessa opção do lado esquerdo, que são as ferramentas do Photoshop. Tem 1 milhão de ferramentas do Photoshop, gente. Tem muita ferramenta, vocês não vão usar tudo na vida de vocês, por enquanto. Aqui em cima tem uma janela com mais opções, o Photoshop é muito grande nisso. Mas como eu vim aqui ensinar a base, então eu vou ensinar os principais para vocês e vou tentar não usar atalho, porque não é todo mundo que consegue decorar atalho. Então eu vou iniciar como ir na prática, que vocês depois decorem o atalho. Mas se você colocar um mousezinho em cima, aparece aqui do lado direito o atalho que é. Tipo aqui em texto é um T, em círculo, que é o que eu vou usar agora, é um U. Então, gente, para começar, eu apertei no círculo. Se você tiver com o Caps Lock ligado, ele vai ficar numa cruzinha em todas as ferramentas, então desliguem o Caps Lock. E para começar, já que você está mexendo na camada 1, você aperta e puxa, que ele vai criar um círculo. Todo mundo está vendo esse círculo? Ele vai criar um círculo. Dentro do Photoshop tem alguns atalhozinhos que vai usar dimensionamento. Para quem é fissurado também em coisas geometricamente muito geométricas, você vai usar muito o Shift, o Alt e o Ctrl. Se você segurar Shift, eu não sei como é no Portable, gente. Pode ser diferente. Mas se você segurar o Shift, ele vai ficar com uma forma que seja perfeitamente geométrica. No Portable é o Shift também. É? Pronto, perfeito. Se você segurar o Shift, vai ficar perfeitamente geométrico. Se você soltar o Shift, você pode fazer com que ela seja mais livre, esse círculo. Mas se você segurar o Alt, ele vai começar a fazer seu círculo a partir da fonte que você apertou. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Tá aqui no meio,
Aqui ele cria de um ponto e você vai arrastando. Se você segurar Alt, ele vai ir do início de onde você apertou, que foi bem aqui. E você vai puxando do centro. Se você apertar o Alt e o Shift, além de começar no centro, ele vai começar totalmente geométrico. Então ele vem da base e vai vindo geométrico. E esse é o mais importante por enquanto. Eu vou fazer aqui uma bola. Aqui embaixo... Gente, o Photoshop é totalmente intuitivo. Se você ficar fuçando, você vai achar tudo. Então, eu aprendi, inclusive, fuçando. Eu nunca fiz curso de Photoshop. Eu fiz tudo fuçando tudo. E fui achando as coisas. Mas, enfim. Aqui tem uma corzinha que é onde você pode mudar, sei lá, a cor do seu círculo. Aí você vai mudando. Aí aqui eu tenho a primeira bola. Para eu conseguir mover essa bola, que ela por enquanto é uma geometria, você aperta lá em cima na setinha, que é, para mim é o único atalho que vocês devem aprender, que é o V. Você aperta na setinha e você consegue arrastar ele livremente, tá? A todo canto. Aí aqui eu vou criar uma bola, vou agora na camada 2, que é a bola 2, vou criar outro círculo. Vou colocar aqui esse outro círculo e vou agora na camada 3 criar outro círculo. Vou mudar aqui a cor dele. Aqui embaixo também tem um negocinho de cor, gente. Então vocês podem mudar antes de usar a ferramenta que ele já vai. Como eu dou o zoom. Tem como você apertar Ctrl mais ou Z. Se você apertar Ctrl mais, ele vai dar o zoom que a gente chama de zoom em definição, que são um zoom com nitidez. Você vai dando Ctrl mais, que ele vai dando zoom. Mas se você apertar na tecla Z ou vir aqui na lupinha, aqui tem uma lupinha, você aperta. Pronto, ok. Obrigado. Enfim, gente, para começar a explicar a camada, eu vou fazer exemplificando com essas bolas. Tá vendo que a bola 1 é a bola roxa, a camada 2 é a bola vermelha, e a bola 3 e a camada 3 é a bola azul? Com isso, dá para perceber o nível de tão para frente e tão para trás que a camada está. Por exemplo, a camada roxa ela é a última, então, consecutivamente, ela vai ficar atrás de todas as outras camadas. Não importa o que você faça, ela não vai passar para frente. Se você vir aqui na camada 2, ela não vai ficar na frente do azul, porque a camada azul está na frente dela, e ela também não vai ficar atrás do roxo, porque a camada dela está abaixo da vermelha. E aqui é a mesma coisa com a azul. A azul ela está na frente de todo mundo, então ela não vai conseguir ir para trás, ao menos que você inverta as camadas. Se você vir com seu mouse, segurar na camada e arrastar, ela pode ir para aqui para o meio, ela pode vir aqui para o final, ela pode ir para todo canto. E a partir do momento que vocês vão locomovendo isso, vocês percebem a importância das camadas. Porque se eu pegar essa bola, eu quero que essa bola aqui azul vá lá para trás. É só eu arrastar ela para a última camada. Aí ela vai ficar atrás de todas. Mas se eu quero que ela venha aqui para o meio, eu arrasto ela entre as duas. Ela vai ficar aqui no meio. Essa é a base do Photoshop, que é camada. Tudo que você vai fazer no Photoshop é com camadas. Então, já vão se acostumando com isso. Por isso que é muito importante você ter tudo organizado, porque se você não tiver organizado, você não vai saber onde está essa bola do final. Pode confiar em mim. Na prática da arquitetura, vocês vão usar muita textura. E muitas vezes as texturas, elas são minimamente transparentes. Então, depois de um tempo, você não consegue ver onde está essa textura. E você começa a procurar igual um louco. Então, se tiver marcadinha, bonitinha, você vai conseguir achar ela muito de boa. Tem a pessoa que, tipo, coloca a textura na cor vermelha, na camada, que eu ensinei aqui no início, que você aperta em vermelho, verde. Aí todas as texturas são verdes, aí é mais fácil de encontrar. Aí todos os móveis são laranjas, aí é mais fácil de encontrar. Então o Photoshop é organização acima de tudo. Se você não tiver organização, você vai se perder. Então, digamos que eu apaguei aqui o roxo sem querer. Ah, eu apaguei o roxo. E eu quero criar um outro roxo que seja da mesma volumetria desse vermelho. Tem o que a gente conhece como Ctrl+C, Ctrl+V, que é Ctrl+C, Ctrl+V, que é para copiar uma camada. Ela vem aqui para o centro. Ou se você quiser copiar uma camada que vá para o mesmo canto, tipo, se eu ficar aqui na camada vermelha e der Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai vir para o centro de tudo.
Mas se eu quiser criar uma camada que vá para cima do vermelho, eu vou apertar. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Se eu apertar Ctrl J. O Ctrl J eu acho que é a coisa mais importante no Photoshop, gente. O Ctrl J eu uso para o tempo todo. O Ctrl J é um Ctrl C, Ctrl V, que você vai copiar para o mesmo canto. Tipo, se eu apertar Ctrl J, você olha ali em camadas, dá para ver que bola 2, a camada bola 2 tem um nomezinho copiar em cima, sendo que aqui não aparece o bola 2. Então a gente usa isso muitas vezes para reforçar a camada, para ficar ela mais aparente, para você querer copiar numa mínima distância. Então, a camada ela está em cima da vermelha, ela copiou para o mesmo canto, mas se você arrastar, você percebe que tá as duas aqui, ó. Embora ela esteja em cima, ela está aqui. Deu para entender isso? Tá dando para entender até agora, gente? Porque às vezes eu posso estar me perdendo. Sim. Tá sim, Vitor, tá top. Com certeza, é o melhor professor que tem. Gente, se tiver dúvida, liga esse microfone, pelo amor de Deus. Eu estou vendo aqui também o chat, mas liga o microfone que a gente dá um grito junto. Gente, eu não entendi muito. o Tipo, que, o Isabel? Ctrl J vai duplicar do mesmo jeito. Eu só usava Isso. o Ctrl J. Mas o Ctrl C, Ctrl V vai por centro, né? Isso. É que eu tentei Digamos fazer. que tá. Digamos que tá essa. Ah, é porque talvez o porteiro seja diferente, Isabel. Ah, Não sei. Mas Não eu sei consegui se fazer te no dizer. Portable. Você pode repetir, Isabel? eu não consegui fazer o Ctrl C, Ctrl V. Tipo, Eu pega a achava camada. que só existia o Ctrl J. Não Você só existe Ctrl C, conseguiu Ctrl V para J, camada. Mas você clicou na camada? Porque no Portable eu consigo fazer. Cliquei em cima. Tipo, tá aqui. Gente, eu não sei no Portable, talvez não tenha como fazer isso, mas se você clicar na Eu camada que você consegui. quer. Não, é outra coisa agora. Se você apertar na camada que você quer, ela seleciona automaticamente aqui na lista de camadas. Tipo, minha camada está selecionada na azul, mas se eu vir aqui com a seta e apertar nessa bola vermelha, ela vai automaticamente para a bola vermelha. Isso é muito O bom, às vezes, Portable para não quando tem você não isso. sabe onde está a camada. Eu acho, provavelmente não tem. Ah, Mas Vitor, deixa, minha eu acho que camada de essa plano de muda. fundo tá escura. Como deixar realmente não dá. branca? Mas continue, é só um Ctrl bugzinho. V. Dá só o Ctrl J mesmo. Eu vi Tudo agora. bem, Isabel, mas dê o Ctrl J e você arrasta para onde você quer. Depois eu posso ensinar a colocar ela no centro de tudo. Luísa, Vitor, o plano. Oi. bem rapidinho. Daqui a pouco, quando você puder dar uma pausazinha, separa só 2 minutinhos para o pessoal confirmar a presença no link. Sem problema. Eu vou chegar até um estágio que a gente Pronto. pula para outra coisa e a gente faz isso. Certo. Luísa, sua dúvida. O plano de fundo, ela nada mais é do que uma simples camada. Ela não é tipo algo muito importante. Por exemplo, se você ocultar, e tá vendo esse olhinho, gente? Esse olhinho é para ocultar alguma camada. Se eu apertar no olhinho da camada da bola vermelha, ela oculta. Se eu apertar no olhinho da azul, ela oculta. Se eu apertar no olhinho do plano de fundo, ela vai ficar com esses quadradinhos que torna a imagem PNG. O plano de fundo nada mais é do que uma camada totalmente branca. Então tem como você chegar ao ponto de pintar essa camada. Dentro do Paint, do Photoshop, tem esse baldezinho bem aqui, que se não tiver no baldezinho, tiver no pincel, você vai apertar com o botão direito, ou tiver no degradê, você aperta com o botão direito que vai ter mais ferramentas. Você vai vir nessa ferramenta chamada lata de tinta. Na lata de tinta, você pode pintar qualquer coisa. Digamos que eu tô aqui na bola. Não dá. Tá, na bola não vai ter como, mas eu vou explicar o porquê. Na lata de tinta, você vai poder pintar qualquer coisa. Tipo, eu quero pintar esse fundo aqui de azul. Aí eu aperto na camada que eu quero pintar e ele vai pintar tudo. Se eu vim aqui no branco, que é apertando nessa corzinha aqui embaixo, você puxa pro branco, no máximo do branco, dá OK e pinta, ela vai ficar branca. O seu tá escuro, mas não sei o porquê. Deve ter sido no início, naquela parte que eu ensinei que tem como deixar branco e tudo mais. Enfim. Gente, uma parte importante agora, que é... Eu tô falando dos pilares mais importantes do Photoshop para que você consiga se virar no futuro. Tem uma coisa agora muito importante que se chama rasterizar. Quando você cria um círculo, tá vendo que aqui embaixo da fotinha do círculo tem tipo um quadradozinho? Dá para ver? Não sei se dá para ver no compartilhamento de tela. É assim. Pronto. Esse símbolozinho significa que o que você criou é uma forma.
E se tiver no modo forma, você não vai conseguir editar as coisas que tá dentro nele, porque ele meio que vai estar preso, para que você não consiga, sei lá, editar de uma foto mais livre, como cortar a bola, pintar a bola com balde de tinta. Você não vai conseguir fazer essas coisas. Mas se você era para eu ter explicado isso depois, talvez, enfim, não sei. Se você apertar duas vezes. Se você apertar duas vezes dentro desse negocinho, vai vir as opções de mudar de cor e tudo mais. Então você não vai conseguir com balde de tinta, mas toda vez que você aperta em algum símbolozinho que fica na fotinha, ele vai fazer alguma coisa. Ele pode mudar dimensionamento, ele pode fazer muitas coisas. Então sempre vá fuxicando aí o Photoshop que você vai aprendendo as coisas. Você pode mudar a cor livremente. Por exemplo, se você apertar na forma, ele vai fazer isso. Enfim. Gente, para dimensionamento de foto, eu não sei se tem uma coisa assim ser um atalho, mas é outra coisa que vocês vão usar muito, que se chama Ctrl T. O Ctrl T você vai ir em dimensionamento. No Porter eu acho que não tem isso, mas se você apertar Ctrl mostra o dimensionamento das coisas. Mas se você der Ctrl T, ele vai ficar marcadozinho, que é onde vem aquele princípio todinho de segurar Shift para a coisa para crescer, sei lá, segurar Alt para vir do centro, segurar Shift para ficar geométrico. O Ctrl ele deixa 3D. Enfim, acontece muitas coisas. Ctrl T é dimensionamento geral de tudo. Então, você quer dar um Ctrl T aqui para crescer essa bola, você vai mexendo as coisas tudo. Ctrl T é dimensionamento de qualquer coisa, de foto, tudo. Mas enfim. Gente, vou ensinar outra coisa agora. Essas camadas, cada camada, ela possui Ctrl T de tatu. Pronto. Ctrl T de tatu. Ele é dimensionamento de tudo. Eu não sei porque a origem do T, mas é T. Enfim. Toda vez que você estiver uma camada, saiba que vai ter ferramentas dentro dessa camada para que você consiga modificar várias coisas. Coisas que talvez vocês não vão utilizar agora, mas é bom que vocês saibam que existe. Se vocês apertarem duas vezes na camada sem ser no nome, ele vai abrir essa pasta de ferramentas. Nessa pasta de ferramenta tem tudo. 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 Se você vir aqui, por exemplo, sombra projetada, que é a última, você vai gerar uma sombra que você consegue arrastar, que eu descobri isso agora, eu não sabia. Mas tem aqui, tem aqui a opção de distância da sombra, tem aqui o ângulo da sombra, se você quer deixar ela em cima, embaixo, opacidade da sombra, se você quer deixar ela em mais escuro, se você quer afastar, expansão da sombra, tamanho da sombra. Tem muita coisa que isso daqui é muito útil, gente, sombra. Principalmente para quem gosta de fazer pós-produção realista. É muito importante saber isso. Mas aqui é onde tem a base de todas as ferramentas do Photoshop. Fazer um efeitozinho neon, vem aqui em brilho externo. Aí ó, tem como você fazer um neonzinho. Entendeu, gente? É muito intuitivo tudo do Photoshop. Ó, você deixa aqui ó, com o neonzinho. Se vocês forem fuxicando as coisas, Lucas, não tem comando. Você aperta duas vezes em cima da camada sem ser no nome que você abre a página de ferramentas. Isso, princesa. Mas se vocês não quiserem mais que essa camada tenha esse efeito, é só você desmarcar aqui, que ele some. Aí tem aqui a opção traçado, que você aperta dentro dessa opção aqui, traçado. E tem aqui, se você quer que esse traçado venha de dentro para fora, aí você coloca aqui no externo, que é onde você pode crescer esse traçado, opacidade do traçado, a cor do traçado. Esse negócio de traçado é muito importante, a gente vai usar muito depois num projeto meu. É muito importante. Essa opção do traçado é massa para fazer, sim, Duda. Muito bom isso, para fazer diagrama. Inclusive meus mapas de urbano eu usei muito, que eu vou mostrar depois, eu posso mostrar depois. Enfim, essa opção de traçado é muito boa. Ai meu Deus, eu esqueci de desativar. Deixa eu desativar. Enfim, gente, vocês não precisam focar nessa parte aqui, que tem os estilos da camada, que são
ferramentas, tudo mais. Não precisa focar nisso. Mas saibam que, mas é bom saber, que saco, não desmarquei. Mas é bom saber que existe. Então, quando vocês forem curiosos no Photoshop, saibam que existe. E se vocês futucarem, vocês vão achar muita coisa. Enfim, deixa eu colocar essa camada aqui em cima. Gente, eu vou ensinar agora vocês a cortarem. Para vocês cortarem, existe um negócio dentro do Photoshop chamado objeto inteligente. Toda vez que você tem um objeto inteligente, você não consegue fazer modificações como cortar, usar o balde de tinta, usar a borrachinha para apagar, usar o pincel para escrever dentro da camada. Ele vai ficar ali focado no que você criou. E nada mais do que você criou vai sair disso. Então, por isso que ele é meio que fechado. Por exemplo, essas bolas que a gente criou tem esse símbolozinho aqui embaixo que significa que ele é um objeto inteligente. Por exemplo, eu quero apagar uma bordinha aqui dessa bola verde. Eu não vou conseguir. Tá vendo que tá com um símbolozinho de não sei que símbolozinho é esse, de bloqueado. Eu apertei aqui na ferramenta borracha. Tem outras opções dentro da ferramenta borracha, mas a gente vai usar tipo só a borracha. E quando eu tento usar, eu não consigo, porque tá bloqueado, porque ele é um objeto inteligente. Então, eu vou ter que desfazer esse objeto inteligente para conseguir fazer edições dentro dele. Tipo, se eu apertar se eu apertar e tá bloqueado, ele vai aparecer uma informação que não carregou a informação. Espera carregar a informação. Ó, essa camada de forma deve ser rasterizada antes de continuar. Aí ele pergunta se eu desejo rasterizar essa camada, que é com que eu faça com que ela não seja mais um objeto inteligente. Muitas coisas acontecem se você deixar com que esse objeto não seja mais inteligente, inclusive perda de qualidade. Se você fazer com que essa bola ela não seja mais um objeto inteligente, ela não vai ter a qualidade que ela tinha se eu der, por exemplo, um Ctrl T nela e dar um zoom, que ela vai ter a qualidade máxima. Se você transformar ela em um não objeto inteligente, se você rasterizar ela, ela vai perder isso. Então é bom você dimensionar numa qualidade, um tamanho grande, para quando você diminuir, ela não perca essa qualidade. Uma dica muito boa isso. Mas você quer vir apagar um pedacinho dela, tá bloqueado. Para você não ficar apertando na camada para aparecer a opção deseja rasterizar, você pode apertar com o botão direito na camada que você quer rasterizar e ela vai abrir outro quadro enorme de opções. Gente, quando eu falo que o Photoshop tem muita opção, não é brincadeira. Tem como você fazer tudo no Photoshop. Inclusive projetos arquitetônicos renderizados sem usar nenhum software. É como você fazer no Photoshop. E tem também um lado 3D do Photoshop que eu não vou ensinar para vocês, que nem eu sei direito. Mas, enfim. Dentro de todas essas opções aqui possíveis, vai ter aqui a opção bem pequenininha chamada rasterizar camada. Vitor, você pode repetir porque cortou. Ai, meu Deus, cortou que parte? Cortou que parte, Carol? Tá. Desculpa, gente. Deve ter sido a internet. Enfim. Se você apertar com o botão direito na camada que você quer rasterizar, ela vai abrir um leque de opções dentro do Photoshop. E dentro dessas opções vai ter aqui a opção rasterizar. Inclusive, em cima da opção rasterizar, tem como você transformar ela de novo em um objeto inteligente, para que você não consiga fazer essas modificações. Mas agora a gente vai focar no rasterizar. Quando eu aperto em rasterizar, ela vai sumir o símbolozinho que tinha aqui embaixo. Tá vendo que as outras duas camadas têm esse símbolozinho e só a camada verde que a gente rasterizou não tem? Pronto, ela deixou de ser um objeto inteligente. Então, a partir de agora, tudo que a gente fizer com ela pode ser modificado. Inclusive, se eu aumentar o tamanho dela, ela vai perdendo a qualidade dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo que tá ficando uns pontinhos? Ó, tá vendo que tá começando a ficar pixelizado? Ela vai ficando muito ruim. Isso se você pegar, por exemplo, uma imagem pequena e você der zoom, isso é muito ruim porque você não vai conseguir dar o zoom que você quer e vai ficar com uma qualidade horrível. Então, cuidado com isso de rasterizar. Mas agora que a gente rasterizou, a gente vai conseguir fazer qualquer modificação dentro dela. Se eu pegar aqui a borrachinha, eu vou conseguir apagar ela. Coisa que se eu apertar aqui na camada vermelha, da bolinha vermelha, eu não vou conseguir, tá bloqueado. Então eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser com essa bola.
E agora vai vir a parte de cortes, que é uma parte muito importante do Photoshop, inclusive a essência do Photoshop, porque tudo que você vai fazer em arquitetura é cortar. Você vai cortar um céu, você vai cortar uma tabela que você pegou, você vai cortar o fundo da prancha, a margem da prancha. Então, tudo que você vai fazer a partir de agora é muito importante. Então larga um pouco o Photoshop e presta atenção nisso, que eu vou abrir um tempo. Vitor, Oi. peraí. Qual foi o botão que tu apertou para deixar o objeto inteligente? Ou ele já, No caso, ele já, ele já é, né? o círculo já é um objeto inteligente. Tá certo. É porque eu Mas achava tem que... como. Não, tem como você transformar ele de novo em objeto inteligente, mas geralmente essas formas que a gente pega do Photoshop, elas são objetos inteligentes. Então não tem como a gente fazer modificações como corte. Aí eu tenho toda vez que quiser cortar uma bola, alguma coisa assim, tem que Rasterizar. É porque Inclusive, se no você meu pegar uma imagem da internet, você tem que... sempre tem lá escrito, mas eu não posso apertar. Eu não sei se é por causa do Portable. Como assim? Tem escrito, você não pode. Tem escrito, mas quando eu boto o mouse em cima, não tem a opção de apertar. Tipo como tá aí. Mas não ela tá com um símbolozinho aqui embaixo da camada. Tá, não. Então ela já tá rasterizada. É isso que eu queria entender. Quando eu já crio rasterizado, né? Vixe, aí deve ser do seu, Isabel. Porque o meu não cria rasterizado, o meu cria como objeto inteligente. Então deve ser isso. O meu é trocado. Tudo bem, continua na cor. Tudo bem, então. Gente, eu vou bloquear essas duas bolas do fundo pra gente focar só na vez de que a gente rasterizou. A partir de agora, tudo que a gente vai fazer aqui dentro do Photoshop é uma das partes mais importantes para a arquitetura. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho. Então, presta muita atenção. Dentro do Photoshop, você pode criar meio que linhas tracejadas para que você consiga cortar isso. Você não vai, tipo, digamos que aqui é o céu, quer dizer, aqui é a obra arquitetônica que eu quero cortar. Não, gente, eu acho melhor a gente fazer isso com uma imagem, em vez da bola. Então, Duda, será que agora é o momento certo para o povo assinar aquilo que você queria que assinasse? Acho que sim, amigo. Então, tudo bem, Nessa gente. pausa Tem alguma coisa que é para assinar aí, que eu não sei o que é, gente. Vou mandar aqui de novo no chat, que Camila mandou. Eu tenho que assinar também? Entrar alguém depois. Eu tenho que assinar? É para confirmar. Você não. Só os participantes. Vocês clicam aqui no Forms para confirmar a presença no evento, tá? Gente, é muito inconveniente ir no banheiro. Deixa eu apagar aqui minha câmera rapidinho só para ir no banheiro. Vai lá enquanto a gente está assinando aqui. Todo mundo já assinou a confirmação? Ou confirmou a presença? Lucas é besta, viu, gente? Lucas, tem pessoas que eu não conheço. Privacidade, por favor. Tá sendo gravado, Lucas. Lucas tá sendo gravado, por favor. É bom que deixa intencional, já. Pix. Já era, Lucas, você foi exposto. Você foi exposto. E aí, gente, todo mundo assinou já? Pode continuar. Acho que já dá para continuar. Gente, alguém tem dúvida até agora de como criar
um dimensionamento, como duplicar uma camada, como criar um círculo, onde fica a camada, como ocultar a camada, como entrar em ferramenta, mudar nome. Alguém tem dúvida disso até agora? Dimensionamento. Se alguém tiver, fala agora, gente. Não tenha vergonha, pelo amor de Deus, que é muito fácil ensinar. Até agora tudo ok pra mim. Pronto, gente. Tá compartilhando a minha tela? Eu desliguei. Tá, né? Tá Né, sim. gente? Tá. Gente, eu esqueci de falar uma coisinha que eu vou falar agora. Antes da gente abrir uma imagem para recortar a imagem bonitinho. Tá vendo aqui em cima da camada que tem esse quadradozinho meio bonitinho, tem um pincelzinho, tem uma setinha, tem esse outro quadradinho e tem um cadeado? Isso daí são coisas que você pode usar para bloquear a camada, mas eu não uso nenhum, só uso o cadeado. Tá vendo que o nosso plano de fundo tem um cadeado? Se a gente apertar nesse cadeado, a gente vai liberar para a gente poder fazer qualquer coisa no fundo. Pintar o fundo, eita, tá branco. Pintar o fundo, recortar o fundo. A gente vai poder fazer qualquer coisa se a gente tirar esse cadeado. Mas se a gente apertar no cadeado de novo, ele é bloqueado para tudo. Digamos que eu tô aqui na bola rasterizada. Pode repetir essa parte de novo? Nossa, eu vou explicar agora com a bola verde. A bola verde ela tá sem cadeado, então se eu vir aqui na borracha eu consigo apagar ela, eu consigo fazer tudo com ela. Mas se eu apertar aqui no cadeado, essa camada está bloqueada para qualquer informação. Então, tá vendo que ela ficou aqui bloqueadazinha? Eu não consigo apagar, não consigo entrar nos efeitos da camada, não consigo fazer nada. Não sei se eu consigo mudar o nome, mas não consigo fazer nada. Então é só você apertar aqui de novo no cadeadozinho que ela libera. Isso é importante para, tipo, você colocar uma textura e você não quer ficar mexendo nessa textura o tempo todo. Tipo, sem querer, você aperta na seta na textura, ela vai para a camada da textura, você mexe numa coisa que você não quer. Então, é muito importante usar esse cadeado para coisas que você não quer tocar. Então, é importante usar esse cadeadozinho, mas era só isso. Gente, todo mundo fecha, sabe, que criou. É só vir aqui nesse xizinho. Não quero salvar. Se vocês quiserem salvar, fiquem à vontade, mas eu não quero. E agora é diferente. Agora a gente não vai apertar em criar, a gente vai apertar em abrir. Para quem não tem esse display aqui do lado, é só vir aqui em arquivo aqui em cima, apertar em abrir. Quando eu aperto em abrir, eu vou abrir uma imagem no dimensionamento que ela está, na resolução que ela está, e eu não vou conseguir mudar isso de início. Então, por exemplo, aqui a gente vai abrir esse prédio, que é meu projeto do 5º período. Aqui a gente vai mexer com ele na dimensão que ele está, de 7.600 e não sei quanto, por 4.000 não sei quanto, sendo que, tipo, se por acaso eu estou fazendo um slide, e eu quero fazer um slide de 1.000 por 1.000, eu vou abrir o slide, vou criar aquela pasta todinha para conseguir colocar a imagem dentro, para depois recortar ela lá. Mas não vai ser o caso de agora. Agora a gente vai abrir a imagem em si, podem abrir o prédio. Aperta 2 vezes no prédio e espera um pouquinho. Gente, não fosse um Photoshop, não aperte se estiver carregando, senão vai travar tudo. Aqui ele vai mostrar o que está sendo aberto, você aperta OK, e ele abriu. Todo mundo conseguiu abrir? Todo mundo conseguiu abrir, gente? Peraí, eu tô abrindo agora. Tô abrindo, pai. De boa, família. Pronto, acho que todo mundo conseguiu. Uhum. Gente, deixa eu arrastar pra cá. Gente, tá vendo aqui nas camadas que ela não tem aquele plano de fundo que a gente criou, branco, e em cima tem a camada da foto, ela já criou com o plano de fundo? Então, agora vai vir a parte do cadeado, que é importante. Eu aqui não vou conseguir mexer em nada. Digamos que eu quero usar a borracha para alguma coisa. Gente, eu consegui, mas não era para conseguir. Gente, calma. Não é possível que eu consiga. Ah, eu não consigo. Enfim, eu não consigo.
Mas ele tá trancadozinho aqui com cadeado, e é só vocês apertarem no cadeado que ele desbloqueia e ele vai virar uma simples camada normal. Todo mundo conseguiu apertar no cadeado? Sim. Pronto. Vocês agora vão dar um Ctrl+, que eu vou ensinar vocês a cortarem o prédio. Vitor, não Da consegui. forma... O quê? Abriu a camada? O cadeado. Quando eu aperto não acontece nada. Aperta então 2 vezes na camada. Aí aparece para criar uma nova camada. Isso, aperta OK. Ah, é porque talvez tem algumas versões que seja 2 cliques no cadeado. Karina falou que se dá 2 cliques no cadeado, abre, gente. É porque no meu é só um, me desculpa. CS6 pra baixo é 2 cliques no cadeado. É verdade. Desculpa, gente, é porque faz tempo que eu não uso CS6, então não sei. Mas enfim. Gente, vocês vão dar um Ctrl+zinho e vão vir aqui para a pontinha do prédio. Para vocês arrastarem, deixa eu confirmar aqui. Para vocês arrastarem, vocês vão vir numa mãozinha aqui embaixo. Ou você pode vir no scroll do mouse e arrastando, e arrastando, e arrastando e tudo mais. Se você apertar Alt e Scroll, ele vai dar zoom. Se você apertar Ctrl e Scroll, ele vai para o lado. Alt, Ctrl e Shift são muito usados, gente. Então, fiquem atentos que sempre vão fazer alguma coisa. Mas se você apertar H ou vir na mãozinha, você consegue arrastar ele. Enfim. Vão dar o zoomzinho aqui para a pontinha do prédio. Que o prédio são muitos ângulos retos. Tá. E aí eu vou ensinar vocês a cortar esse prédio da forma mais bruta possível. Sem entrar em muitas camadas e tudo mais, e depois eu vou ensinar de uma forma mais melhorada. Mas de início, bora vir de uma forma bruta, que é melhor. Agora a gente vai para opções de cortes. Estranhamente, a gente não usa muita borracha no Photoshop, porque muitas vezes a borracha perde o controle. Então, geralmente quem usa mais a borracha é quem mexe muito em ilustração, que tem uma mesa digitalizadora e tem mais precisão com a borracha, mas com o mouse não recomendo nem um pouco. Porém, no Photoshop ele tem algumas criações de camadas dentro da camada, que eu não sei explicar muito bem o que ela é, mas ela é. Enfim, essas opções que tem aqui são 2, por enquanto, que são as básicas. Tá vendo que tem um retângulozinho picotado lá em cima? Toda ferramenta que tiver esse tracinho aqui lá embaixo, se você apertar com o botão direito, ela vai ter mais ferramentas dentro dela. Então, agora a gente vai usar esse quadrado aqui, que vai ser ele mesmo. Meu mouse tá meio ruinzinho de ver, mas meu mouse tá bem... Ah, só apontar pra tela e ninguém vê, droga. Enfim. Enfim, se você segurar, ele vai ter a mesma lógica da geometria que a gente fez com a bola. Se a gente segurar e arrastar, ele vai começar a criar esse quadrado picotado, tracejado. Se vocês segurarem Shift, ele vai vir geometricamente. Se vocês apertarem Alt, ele vai vir da origem dele. E não recomendo apertar Ctrl. Mas segurando o Shift aqui, eu quero um quadrado totalmente perfeito, todos os lados iguais. E vocês viram que virou tipo uma animação, esse tracejado, onde vocês também ficaram essa animaçãozinha. Sim. Pronto, gente. Essa animaçãozinha mostra que tudo o que você fizer dentro dessa animaçãozinha vai ser editado. Eu vou explicar na prática. Eu fiz essa animaçãozinha e digamos que eu quero que dentro da camada que eu tô, que é a foto, eu quero que dentro dessa camada que eu tô, eu pinte só... Calma. Eu pinte só o que tá dentro do quadrado. Então eu tô aqui com preto, tô aqui com preto, bem cuidadoso, mas se eu passar da animação, ela não vai. Ela não risca. Tudo que eu faço só vai vir dentro da animação que eu criei. Ó. Dentro da animação. Ela não passa para fora dela. Então, o que a gente vai fazer como recorte vai ser basicamente isso. A gente vai contornar o que a gente quer cortar e depois apagar o que sobrou.
Aí, essa animação não vai sair daqui até que você aperte um comando que é Ctrl D, D de dado. Quando você aperta Ctrl D, ela some e você não consegue mais mexer dentro dela. E ela fica aqui. Aí digamos que deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Gente, Ctrl Z funciona no Photoshop, viu? Digamos que eu quero, sei lá, eu quero pintar uma parte do meu prédio. Aí eu vou mas eu não quero pintar na própria foto. Então, o que eu faço? Eu vou criar uma camada para que permaneça tudo que está na foto, e se eu não quiser mais, eu posso simplesmente apagar a camada. Então, eu vou aqui no quadradinho que a gente aprendeu aqui embaixo, vou criar uma camada, e eu quero pintar, sei lá, eu quero pintar só essa parte aqui do meu prédio de preto. Aí eu venho aqui no quadrado, pego o meu pincel, pinto de preto e dou Ctrl D. Aí tá aqui. Mas se por algum momento eu não quiser mais, eu posso simplesmente ocultar essa camada ou posso apagar. Mas se eu também quiser mexer a camada, eu posso mexer a camada. É só eu vir aqui na seta, apertar na camada e ir arrastando. Ou dar Ctrl T, que é de dimensionamento. Dou um Ctrl T aqui, quero que ele cresça. Isso é outra forma de fazer geometria. Tá aqui. Aí digamos, Vitor, eu não quero uma coisa geométrica, até porque seu prédio não é geométrico. Aí o que eu faço? Agora a gente vai para a ferramenta embaixo desse quadradinho, que é essa chamada. Deixa eu ver como é chamada, que eu chamo, talvez eu chame de outro nome. Eu chamo de rabisco. Não, é laço. Enfim, gente, é laço. Se eu apertar com o botão direito, ela vai dar várias opções de laço. Essa primeira opção é uma opção livre que eu uso muito quando eu estou fazendo ilustração, que é simplesmente você segurar e fazer a forma que você quer. E quando você solta, ela vai criar aquela camadazinha que a gente fez. Que a gente pode pintar só nessa área. Tá vendo? Sendo que essa opção de laço não é muito recomendada para o que a gente vai fazer. Então a gente vai usar essa segunda opção, que é chamado laço poligonal. Gente, o laço poligonal, ele consiste em linhas, ele não é geometria, ele é 2D. Então, você vai fazendo linhas, se você apertar uma vez, não precisa segurar, é só apertar, ele vai criar uma linha a partir do ponto que você apertou. E vai ficar essa linha aqui. Se você apertar em outro ponto, ela vai fixar lá e vai criar outra linha. Se você apertar em outro ponto, ela vai fixar e criar outra linha. Aperta outro, vai apertando, isso vai criando a geometria que você quer, que é o que a gente vai usar para recortar nosso prédio. Aperta outro, aperta outro. Vitor, mas como eu fecho essa geometria? Você vai vir aqui nessa linhazinha, da onde você começou, e note que a ferramenta do laço poligonal ficou com uma bolinha lá embaixo. Significa que ela achou a origem dela. E quando você aperta na origem dela, você simplesmente fecha e ela fica na animaçãozinha. Se eu der Ctrl D e, por exemplo, eu estou aqui fazendo outra, e sei lá, não quero chegar à minha origem, eu não sei onde está a origem. Se você apertar 2 vezes no nada, ele vai encontrar a origem sozinho. Ele acha a origem sozinho, você não precisa chegar até lá. Mas não é muito recomendado, porque às vezes ele corta um caminho que você não queira que corte e vai dar muito trabalho. Então sempre saiba de onde você começou e saiba que você pode voltar lá. Enfim, essa ferramenta de laço poligonal vai ser o que a gente vai usar para fazer de forma muito escrachada o recorte do nosso prédio. Sim, gente, demora. Sim, gente, fica perfeito. Mas são sacrifícios que os arquirubens fazem. E da mesma forma como na geometria, se a gente segurar Shift Ctrl ou Alt, ele vai fazer alguma coisa. Mas nesse caso do laço, como ele é 2D, só o Shift basta. Então se a gente segurar Shift, ela vai vir em ângulos retos. Tá vendo, ó? 90 graus, 45, 0, menos 45, menos 90, 100 e não sei quanto. Enfim, se você segurar Alt, ele vai ficar em ângulos retos, que é algo muito bom. Porque esse meu prédio aqui, ele tem muitos ângulos retos. Então vai ser bom da gente conseguir fazer com uma rapidez maior. Então a gente começa a recortar, gente. Aqui, gente, calma. Primeiramente, tem alguma dúvida até agora? Sobre corte e recorte? Milena não tem dúvida. Eu me sinto professor quando o professor pergunta se tem dúvida. Espero que vocês não estejam na cama.
Tá tudo ok, aparentemente. Coragem, viu, Lucas? Enfim. Quando você vai querer começar a recortar seu prédio, você vai apertar da onde você quer começar. Geralmente é bom você começar de um lugar que você tem um planejamento, que você vai conseguir recortar ele todo e vai conseguir achar ele no final. Então, tipo, não tem lógica eu começar aqui do meio se depois eu não vou saber onde ele tá. Então, geralmente eu começo de um pontinho, venho aqui no laço poligonal e vou apertando. Eu quero começar daqui. Aí ele aqui tá livre, mas como isso aqui é um ângulo reto, eu seguro o Shift e ele vai acompanhando. Aí eu quero que ele acabe aqui, vou soltar o Shift, quero que ele recorte aqui, vou segurar o Shift, vem para cá, vou soltar o Shift, seguro o Shift, solto o Shift. Aí acabou. Se você chegar numa beirinha, bem fraquinho, ele vai subindo. Se você chegar forte, ele vai subir de vez, então cuidado. Se você vir bem fraquinho, ele vai subindo calminho. Vitor, poderia recortar primeiras partes mais externas com o quadrado da necessidade depois. Princesa pode, mas eu acho que dá mais trabalho. Porque aqui, ó, a gente já começou, a gente já tá bem avançado. Tem como você fazer isso, mas eu acho que dá mais trabalho. Porque depois você vai criando a prática de ficar segurando o Shift, soltar Shift, segura Shift, solta Shift, segura Shift. Porque o Shift ele vai criar um ângulo reto. Então, digamos que aqui não é um ângulo reto. Aqui é um ângulo qualquer. Então, eu solto o Shift para chegar até o ponto. Mas eu seguro aqui o Shift para ele vir retinho, bem bonitinho. E eu posso soltar ele a qualquer momento. Eu posso apertar ele tipo daqui. Então, ele vai ficar mais prático. Então, tipo, eu não preciso chegar no pontinho para cortar ele daqui. Então, se eu segurar Shift, sei lá, vir de qualquer forma, ele vai vir num ângulo reto, eu aperto, solto o Shift. Ai, droga, eu segurei o Shift sem querer. Se eu der Ctrl Z, ele volta, gente, se vocês errarem. No caso, ele não voltou. Ele não voltou. Del. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Ah, é porque eu apertei sem querer em outra coisa, por isso. Mas Ctrl Z dá certo, gente. Sim, Lucas, você perde tudo. Esse é o cuidado. Cuidado em apertar 2 vezes. Se apertar Porque... Del, apaga só o último ponto. Tá, muito bom saber isso, que eu não sabia. No meu é Ctrl Z. Mas muito bom aprender isso, gente. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Karina, obrigado, Karina. Você é tudo na minha vida. Lucas, se por acaso eu tô aqui na pressa e eu aperto 2 vezes sem querer, ele fecha. E se eu apertar Del, não volta. Se eu apertar Ctrl Z, também não volta. Então você vai ter que fazer tudo de novo. Então, gente, é um processo de calma, muita calma. Muita calma. Sim, Lucas, é muito triste isso. Não se preocupe em cortar, tipo, muito certinho. Porque quando vai chegar um momento que vocês não vão nem perceber que tem um pedacinho de céu. Então não se preocupe. Gente, não precisa cortar o prédio todo, não, porque a gente não é filho de Kenga, não. Enfim, gente, corta até um pedaço onde vocês podem achar o finalzinho dele. Arrasta aqui pro lado. Tenta fechar aqui bonitinho, ó. Corta tudo não, que a gente não é filho de Kenga e a gente não tem tempo. Arrasta ele pra cá bonitinho. Vitor, quando chega lá na árvore, faz como? Tá, eu vou ensinar isso. Por isso que eu coloquei um projeto de paisagismo, que é só vegetação. Aí é um corte muito mais complicado. Não é nem que é complicado, mas é um corte mais específico. Não vai ser com essa ferramenta. Eu fechei o meu sem querer. É a pior coisa do mundo isso. Giro pra tu. Gente, então não corte tudo, corte só 2 andares, sei lá. Agora eu tô arrastando ele de volta pra vir aqui na origem. Quando eu fecho a origem, ele vai mostrar o que eu cortei. Vou esperar vocês terminarem de cortar. Princesa, a varinha mágica corta, sendo que não é muito bom a gente usar em render. Por quê? A varinha mágica ela vai identificar cores. No render, vai ter várias texturas
E essas texturas são milhares de cores para formar um laranja, digamos. Então, ela não vai reconhecer só o laranja, ela vai reconhecer um pedacinho de um canto. Aqui, por exemplo, o sol tá da tarde, se eu apertar essa varinha mágica aqui nesse C de madeira, nesse, sei lá o nome disso, Giovanni falou, eu esqueci. Se eu apertar aqui, ele vai reconhecer uma parte ali da alvenaria que eu não quero. Então, para ter mais precisão, é melhor aqui. Gente, todo mundo conseguiu cortar um pedacinho? Para aí. Eu espero. Quem for conseguindo, vai dando ok no chat, que eu tenho um controle de quem tá conseguindo ou não. Vitor, no caso, Oi. se eu fizesse um render com fundo branco, aí eu poderia dar uma varinha mágica nesse fundo branco ou ainda não seria aconselhado? Eu acho que não seria aconselhável pelo motivo de vai ter texturas claras perto da varinha mágica que vai confundir com branco. Então, tenha muito cuidado com a varinha mágica. Porém, eu vou ensinar uma coisa na próxima foto que você vai conseguir usar nisso que você está falando. Então, espera um pouquinho que dá certo. E aí, gente, só o Lucas conseguiu até agora. Consegui também. Quando eu ver, Lucas nem fez. Terminei já. Ana Flávia, ok. E aí, gente? Certeza que o Lucas não tá fazendo. Enfim, gente. Digamos que eu selecionei já o que eu quero. Tá aqui a animaçãozinha bonitinha que eu quero. Gente, é importante que eu vou falar agora, então se alguém não tiver terminado, fala que não terminou, que eu espero. Com toda a tranquilidade do mundo. Tudo bem, gente, eu vou confiar que todo mundo terminou. Enfim, eu vou arrastar aqui e tá vendo que tem umas partezinhas que tá com céu. Por exemplo, aqui mostra um pedaço do céu. Aqui do lado mostra pedacinhos do céu. E o que eu vou ensinar agora é que quando você já tem uma camada criada, quando você já tem esse tracejado criado, você tem como ir adicionando coisas ou subtraindo coisas. Não sei se vocês lembram da aula de Haroldo, mas quando Haroldo explicava volume, ele falava que tem como você pegar o volume e cortando o volume, subtraindo o volume, ou adicionar o volume, ou multiplicar o volume. Aqui é a mesma lógica. Tem como você adicionar coisa e tem como você tirar coisa. No caso, eu vou querer tirar esses pedacinhos aqui de céu. Então, eu vou voltar aqui na ferramenta do polígono, aperto nela e, novamente, quer dizer, o Shift e o Alt vão fazer algumas coisas. Se você apertar, segurar Shift, a ferramenta do polígono vai ter um maisinho. Se você segurar Alt, a... Calma, Duda, eu não entendi o que você falou, não consegui ler, me desculpa. Tem como você falar aqui? Calma, vou tentar ler. Ah, não consigo. Ah, tá, tudo bem, Duda, me desculpa. A gente tem que passar muito rápido. Enfim, gente, você criou aqui a máscarazinha bonitinha. O nome disso é máscara, não é animaçãozinha nem nada, o nome é máscara. Você criou uma máscara aqui bonitinha e você quer tirar esse pedacinho de céu. Você vai vir na ferramenta do polígono e se você segurar Shift, ele vai ficar positivo, que é para você adicionar alguma coisa no recorte. Se você apertar, segurar Alt, ele vai ficar negativo, que é para você subtrair alguma coisa do recorte. Nesse caso, eu quero tirar. Então, eu vou subtrair alguma coisa do recorte. Então, se eu vim aqui, apertei aqui num ponto. Eu já posso soltar. Depois que você aperta, ele já vai ficar subtraído. Segurei meu shiftzinho para ficar reto. Apertei aqui. Segurei meu shiftzinho para ficar reto. Fechei. Tá vendo que ele criou uma mascarazinha dentro desse ponto? Significa que esse ponto aqui, ele não vai ser recortado. Quer dizer, ele vai ser recortado. No meio, então, eu vou fazer isso em todas as brechas que aparecem um céu. Segurando aqui o Alt, tá negativozinho, a ferramenta do polígono, aperto um ponto, posso soltar meu Alt. Seleciono,
Seleciona. Selecione. Criou outra. Arrasta aqui pro lado que tinha outra aqui. Polígono. Alt. Seleciono. Posso soltar o Alt. Vou selecionar o céu. E fechei. Todo mundo conseguiu fazer isso? Como assim, Daniel? Daniel, se você perdeu o que você fez e já estava com a máscara, você dá Ctrl Z. É porque você tem que segurar Alt, senão você vai criar outra forma. Mas se você der Ctrl Z, se o seu for o Portable 6, você faz Ctrl Shift Z, que ele vai voltando. No Portable, acho que se você ficar dando Ctrl Z, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você apertar Ctrl Shift Z. Se você apertar Ctrl Shift Z. Não voltou? Não rolou. Não, eu já consegui recuperar, mas. Eu acho que deu certo. Eu tenho que fazer o Alt não rolou. Você segura Alt e você vai selecionar o primeiro ponto. Depois que você seleciona o primeiro ponto segurando o Alt, você pode soltar o Alt. Pronto. Deu certo. Obrigado. Pronto. Vou esperar você, Daniel. Já terminei, pode continuar. Tem certeza? Tem. Tá. Aí aqui tá selecionadozinho, sendo que agora vem o plot twist da questão. Eu selecionei essa parte e eu quero apagar o entorno. Se eu apertar Delete na camada, ele vai apagar o que eu selecionei. Olha aí o plot twist. Então, no caso, a gente não vai apertar Delete. Porque nesse caso, eu selecionei aqui a máscara para tudo que está dentro da máscara. Então, nesse caso, eu tenho que fazer com que essa máscara fique ao contrário. Eu quero que essa máscara abra para o redor. Porque aqui, ó, dentro da máscara, ó, eu consigo modificar tudo que está aqui dentro. E fica assim. Mas nesse caso, eu quero mexer com o que está em volta da máscara. Que no caso, eu quero apagar o fundo. Então, eu venho aqui na ferramenta do polígono. Tem que ser alguma ferramenta de seleção. Não pode ser a seta, nem um balde de tinta, nem o pincel. Tem que ser alguma ferramenta de seleção de máscara, que é ou o polígono ou o retângulo. Venho no polígono, aperto com o botão direito dentro da máscara que a gente criou, e ela vai dar aqui a opção de selecionar inverso. Todo mundo tá vendo isso? Todo mundo tem isso? Sim. Tem algumas opções para eu fazer com que essa máscara que eu peguei se sobreponha e eu selecione o resto. Tem a opção de eu selecionar o inverso, e tá vendo que agora as bordas, elas que estão com animaçãozinha. Todo mundo tá vendo isso? Pronto. Significa que agora a minha máscara não tem como eu pintar dentro, ó, só tem como eu pintar fora. Eu não consigo mais pintar dentro da máscara que a gente criou. Só consigo pintar fora. Então, você vai selecionar o inverso para que você simplesmente apague Delete e esteja aqui. Se você apertar Delete, ela já está aqui, ó, pronto para ser colocado em um slide, portfólio, currículo, enfim. Aí tem outra opção também, todo mundo dá Ctrl Z aí até chegar na mascarazinha do que a gente selecionou. Ou Ctrl Shift Z. Se você apertar agora com o botão direito, calma, ferramenta do polígono, botão direito, ele vai dar aqui duas opções. Amigo, camada via cópia. Oi. Nem o Ctrl Shift Z tá funcionando, tem que ir naquele histórico, né? Vixe, amiga. Então só preste atenção nisso agora, que a gente vai usar o Delete, isso aqui é só outra versão. Tá. Quem não tá conseguindo, só presta atenção nisso agora. Também. Tá. Ó, vai ter duas opções aqui, que é camada via cópia e camada via recorte. A camada via cópia é o quê? Tudo que a gente selecionar na máscara vai ser cortado e vai permanecer a imagem original, então não vai ficar com aquele buraco. E a camada via recorte é para eu pegar a camada que a gente criou e recortar da imagem. Vou fazer as duas aplicações. A via cópia, tá vendo que parece que não aconteceu nada? Sendo que se você olhar aqui o histórico de camadas, tem a camadazinha do que a gente selecionou aqui embaixo, que é essa bem aqui. Caramba. Isso aqui, eu já usei uma vez render para fazer isso, para duplicar prédio.
Inclusive o prédio que a gente apresentou desse currículo, do período passado, eu não tinha colocado dentro da maquete os dois prédios, então só recortei e coloquei um do lado do outro e deu para enganar. Então, ó, ele pode fazer o que eu quiser. E permaneceu a imagem original, sem estar recortada. Então, se por acaso eu preciso dessa imagem aqui, eu não posso fazer um buraco nela. Então é só apertar em camada via cópia. Porém, se eu vim aqui, polígono, camada via recorte, ela simplesmente vai criar a camadazinha aqui também, sendo que ela não vai estar aqui dentro. Ela vai estar em PNG já, essa parte vai estar sem nada. Então são duas coisas muito usadas, como cópia eu uso muito, mas como a gente não vai usar isso agora, então só vem aqui na opção polígono, botão direito, selecionar inverso, que é para selecionar o entorno que a gente não quer, e apertar com o botão delete. Aí dá Ctrl D para sair da máscara, e pronto. Tá aqui o nosso prédio totalmente recortado, bonitinho. E é isso. Aí, Vitor, como eu faço para salvar isso em PNG e eu conseguir colocar, sei lá, no Canvas, no meu currículo, para ficar só salvo? Agora, para salvar, vou ensinar vocês a salvarem. Deixa eu dar um Ctrl Zzinho aqui para ficar bonitinho. Ok. Pronto. Para eu salvar uma coisa em PNG, o fundo ele tem que estar quadriculadozinho. Então, muitas vezes, quando eu estou criando uma coisa a partir de dimensionamento, você lembra que ele vem com um fundo padrão, que é um branco, ele vem assim. Eita, calma. Erros. Era um branco. Lembra que ele vem assim, quando você vai criar um dimensionamento para você colocar uma imagem dentro? Ele vem assim. Aí eu quero salvar em PNG, sendo que o fundo não está quadriculadozinho. O que eu faço? Ou você apaga essa camada que está totalmente preenchida aí embaixo, ou você simplesmente oculta, apertando no olhinho. Aí ele fica com esses quadradinhos, que significa que está em PNG. Aí você vai vir aqui em arquivo, lá em cima, salvar como, e você vai selecionar onde você quer salvar. Aqui embaixo tem o nome que você quer salvar, sei lá, blá blá blá. E aqui tem o tipo do que você quer salvar, o formato que você quer salvar. Esse formato que vem padrão, que é o PSD, é o projeto do Photoshop. Toda vez que você abrir o Photoshop e tiver esse PSD, ele vai abrir o projeto, ele não vai abrir a imagem em si, ele vai abrir o projeto que você fez, com todas as camadas, configurações e tudo mais. Sendo que, como você quer salvar em PNG, você vai procurar a opção PNG. Cadê? PNG. Aqui, PNG. Vai apertar, você vai apertar em salvar. Quando você aperta em salvar, ele vai dar 3 opções: grande, médio e menor. Sempre salve no tamanho do arquivo maior, porque ele vai ter mais qualidade. Então você vai apertar no grande, apertar em OK e pronto. Sua imagem está salva no lugar que você quer. Vem aqui, ó. No caso eu coloquei na minha área de trabalho. E quando eu abro ela já está recortadazinha. Pronto para ser jogado para o Canvas, para ser jogado no Photoshop em si. Ó. Tá recortadozinho. Enfim, gente. Alguma dúvida nessa parte de recorte? Alguém tá dúvida? Se alguém tiver, fale agora, porque a gente tem pouco tempo, gente. A gente tem mais 20 minutos. Top, gente. Gente, tudo isso é prática. Eu não penso que vocês vão lembrar de tudo. Então, oi. No Portable, na hora de salvar, aparece outra opção. Aparece assim, compactação, nenhum e rápido, e menor e lento. E entrelaçar, nenhum e entrelaçado. Não aparece... Escolhe o lento. Tá. Porque o lento significa que o arquivo é maior e vai demorar mais para salvar. Certo. Gente, já que não tem nenhuma dúvida agora, a gente tem... DDD... é uma carinha triste. Tem que ter a versão... gente, precisa da versão 2.0, porque eu pensava que ia dar tempo, e não vai dar muito tempo. A gente tem 20 minutos.
Mas achei fofo vocês quererem. Gente, já que ninguém tem mais uma dúvida, eu vou ensinar mais um tipo de corte e depois eu vou ensinar a pegar a prancha e tirar o fundo e deixar a linha boa para você colocar essa prancha em qualquer slide, para ficar muito bonitinho e tudo mais. Então, bora rápido. Fecha aqui, aperta no xizinho aqui em cima. Não quero salvar. E vão em abrir o outro projeto, que é esse de vegetação, que é o meu de paisagismo, que é o exemplo 3. Ok. Esse é a parte que Princesa falou da árvore, que é a parte mais complicadinha. Todo mundo abriu? Todo mundo abriu, gente? Ou alguém tá com problema em abrir? Sim, sim, sim. Ok. Gente, esse é meu projeto de paisagismo. Eu fiz ele no Lumio, então eu não sei se existe, mas eu não achei pelo menos alguma opção de renderizar só o projeto sem um fundo. Então eu coloquei meu projeto dentro de uma parte que é branca do Lumio, que é uma que não tem chão e só tem um céu. Então eu evitei que pegasse o céu para dificultar o recorte e ficou esse fundão branco. Esse projeto aqui, ele é muito mais difícil de ser recortado, porque como vocês podem ver, existe muito detalhe de árvore. Ah, e eu apaguei. Inclusive, detalhes pequenininhos dentro da árvore, branco. Aqui entre as folhas, tudo mais. Então, se a gente fosse usar o polígono, que era a ferramenta que a gente estava usando, são linhas, a gente teria que recortar folhinha por folhinha e não ia ficar nada bem feito. Tá vendo aqui, ó? Não ia ficar nada bem feito. Digamos que, sei lá. Não ia ficar nada bem feito, enfim. Eu vou ensinar vocês a recortar essas folhinhas de forma que fique perfeito, sem esse fundo branco nem tudo mais. A gente vai ter pequenos problemas com a sombra, porque não vai dar tempo de eu explicar a parte dessas sombras azuis, porque ela é mais complicada de ser tirada. Mas essa sombra não é um defeito, é um charme. Depois eu mostro o meu caderno que eu fiz de paisagismo, que ficou um charmezinho a sombra. Então a gente não vai cortar essa sombra, mas a gente vai cortar todo esse fundo branco. O que a gente vai fazer agora? Princesa no chat, ela tinha falado sobre a varinha mágica. O que é a varinha mágica? A varinha mágica ela é essa ferramenta aí embaixo do polígono, que você vai selecionar uma cor, e tudo que tiver dentro dessa cor vai ser selecionado. Na verdade, não tudo. Eu vou criar um exemplo aqui agora. Deixa eu criar os círculos. Gente, isso que eu estou fazendo é mais complicado. Então, eu não vou ter como ensinar isso para vocês agora, infelizmente. Mas, enfim. Digamos que aqui eu vou dar um exemplo de como funciona a varinha mágica, porque ela não vai ser usada em todas as formas. Digamos que aqui está meu projeto. Esse aqui é meu projeto, e eu vou escolher a varinha mágica para selecionar o vermelho. Essa varinha mágica ela vai ter aqui em cima um nível de tolerância. Quanto menor a tolerância, mais detalhes da cor ele vai pegar, e quanto maior a tolerância, menos detalhes da própria cor ele vai pegar. Então, eu vou colocar aqui a tolerância em 10. E digamos que eu quero selecionar esse vermelho. Tá vendo que eu selecionei o vermelho e deu certo? O vermelho está totalmente selecionado, sendo que, tipo, eu vou apagar esse vermelho e o vermelho de dentro não foi selecionado. Esse é o problema da varinha mágica. Nesse caso que a gente tem aqui das plantas,
se eu usasse a varinha mágica e desse certo aqui no fundo branco, detalhezinhos, por exemplo, essa partezinha aqui branca dentro da árvore não seriam selecionados. Porque ela não está dentro. Porque ela está aqui dentro dessa parte. E ela não seleciona essa parte, ela seleciona só a parte que está fora. Ela não adentra muito. Então o que a gente vai aprender é simplesmente selecionar todas as cores compatíveis que existem no projeto. Não usando a varinha mágica. Tipo, teria a opção sim da gente usar aqui a varinha mágica e depois selecionar a bola, mas a gente teria que fazer aquilo por pontinho dentro do projeto, e a gente não vai fazer isso. Então existe uma coisa mais simples, que eu vou usar até exemplificando com essa bola aqui mesmo. Gente, como eu falei aqui em cima, tem outras ferramentas, e é bem intuitivo você chegar até essa ferramenta que eu vou ensinar agora, chamado seleção de cor. Obviamente, você vai vir aqui na aba de selecionar, vai apertar e vai ter todas as opções dentro de selecionar. E você vai apertar nessa opção aqui chamada intervalo de cores. Quando você aperta nessa opção intervalo de cores, às vezes pode dar uma travadinha, então cuidado. Todo mundo conseguiu chegar até aqui no intervalo de cores? Sim. Todo mundo, gente. Chat, conversa comigo. Pronto, perfeito. Quando você chega aqui nessa opção de ferramenta de cores, ele vai ter esse quadrado aqui embaixo. O que é esse quadrado aqui embaixo? Esse quadrado aqui embaixo é o nosso desktop, o nosso projeto. Então, se eu vim aqui e apertar nesse vermelho, ele vai mostrar aqui o vermelho. Se eu vim aqui e apertar nesse roxo, calma, ele vai selecionar esse roxo. Vermelho, roxo. Ele vai mostrar o que está no nosso projeto por cores. Então, diferente da varinha mágica, ele vai selecionar todas as cores que estão dentro do projeto. Então, nesse caso, eu quero selecionar aquele branco lá do projeto, eu vou lá naquele branco e seleciono. Sendo que tem outra coisa. Aqui, quando eu aperto no vermelho, tem uma opção aqui chamada grau de seleção. Quando eu aumento o grau de seleção, ele vai deixar mais específico a cor vermelha. Quando eu abaixo o grau de seleção, ele vai deixar menos específico a cor vermelha e podendo se misturar com um laranja, podendo se misturar com várias coisas. Então, quando você vê que aqui está totalmente branco, bonitinho, às vezes nem totalmente, mas quando tiver tipo um branco muito sólido, vocês podem apertar em OK e ele vai selecionar todas as cores vermelhas do nosso projeto. No caso, por exemplo, aqui, se eu apertar Delete, ele apagou tudo que era vermelho e ficou só o roxo. Às vezes fica uma bordinha bem pequenininha, que é por causa da pixelização do nosso projeto, que às vezes não está numa qualidade muito boa e fica uns pixels perdidos, mas é só você vir com uma borrachinha e apagando. Mas é besteira. Enfim, deu para entender isso, que agora eu vou para o projeto. Pronto. Agora eu venho aqui para o nosso projeto. Vitor, mas o fundo... Ai, desculpa. Vitor, mas o fundo, ele parece com esse concreto aqui de baixo, que é bem parecido à tonalização. Então, além da gente fazer a seleção da cor do fundo, a gente vai usar aquela opção do polígono de subtrair e adicionar, porque a gente vai desselecionar algumas coisas. Então, bora começar. Aqui eu vou vir selecionar, de novo, intervalo de cores, e a gente vai abrir aquela abazinha padrão. Agora, a gente vai selecionar o fundo que a gente quer tirar. Isso acontece muito quando a gente tem um céu totalmente azul, chapado, e a gente quer selecionar esse céu. E a gente vai selecionar esse branco. Tá vendo que se eu for apertando aqui, ele vai mudando a tonalização de branco? É porque o grau de seleção não está muito alto. Mas se, por exemplo, eu aperto aqui em algum canto qualquer e eu vou aumentando o grau de seleção, ele vai ficando aquele branco chapado que eu falei. Vocês não precisam deixar totalmente perfeitos. Não precisa. Tenta deixar o máximo aqui embaixo o branco e o máximo do projeto preto. Querendo ou não, vai vir alguns resquícios aqui para essa parte que a cor é parecida com o fundo. Mas mesmo assim, a gente vai apertar em OK e vai selecionar. Todo mundo conseguiu fazer isso?
Todo mundo, todo mundo, todo Sim. mundo. Deixa eu esperar aqui o chat. O Lucas não tá fazendo, mas ele confirmou. Precisa ok, Daniel ok. Ok. Gente, se vocês derem um zoom no Ctrl+, bem aqui na árvore, você vai ver. Ai, foi mal. Você vai ver que as brechinhas mínimas estão selecionadas. Dentro da árvore, ó, brechinhas mínimas brancas estão selecionadas. Você consegue ver como essa seleção ela é muito detalhada. Então, nesse caso, a gente ainda não vai apertar Delete. Por quê? Eu vou explicar o porquê a gente não vai apertar Delete agora. Se a gente apertar Delete, ninguém dá Delete aí, pelo amor de Deus. Só olha o que eu vou fazer. Se a gente dar Delete agora, parece que deu certo. Parece que tá bonitinho em PNG e tudo mais. Sendo que, se a gente colocar, digamos que a gente quer colocar isso num painel e o painel tem uma cor escura, se a gente quer colocar isso num painel, olha só o que acontece. Se a gente der zoom, a gente vai ver alguns erros. Alguns erros aqui de baixo, alguns erros aqui em cima. Por que tá esse tom meio cinza? Porque a camada que a gente selecionou branca não estava totalmente completa, não era um cinza padrão. Não tinha como a gente fazer essa seleção completa. Então a gente depois vai ter que vir e ajeitar essas partes. Mas a árvore, ela já está tipo muito mais bem recortada. Isso depois a gente vai ajeitando, esse grau de seleção de traçadozinho. Tem como ajeitar isso depois, não se preocupe. Mas tipo, é como camuflar isso, obviamente. Por exemplo, eu coloquei esse meu projeto no laranja. Se eu colocar aqui no laranja, mal dá para perceber que tem aquelas falhas. Mas se eu colocar em algum fundo preto, dá para perceber que aqui, ó, no piso tem defeitos. Ó. Enfim, a gente vai aprender agora a tirar esses defeitos e ficar bonito. Como a gente vai fazer? Tá aqui a seleção que a gente fez, com um grau de seleção, e a gente vai vir no polígono. Apertou no polígono, a gente vai meio que demarcar essa área geométrica toda, a nossa base praticamente toda. A gente vai vir aqui no polígono e vai segurar o mais. Quer dizer, o mais não, desculpa, gente, o menos. A gente vai selecionar o menos para tirar esses defeitozinhos bem aqui, ó. Tá vendo que tem tipo umas animaçõezinhas bem pequenininhas, nos onde você está assim também, com esses defeitozinhos mínimos. Hein, gente? Pronto. A gente vai tirar esses defeitozinhos mínimos para ficar totalmente perfeito no nosso projeto. Pronto, princesa. Então tá certo. A gente vai apertar o Alt e a gente vai selecionar o básico, que é a nossa geometria. A gente vai selecionar, 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 selecionar. A gente vai arrastar até o final aqui. Selecionar. E a gente não precisa, tipo, se aprofundar muito e não fazer perfeito agora a parte de dentro. Que a gente vai selecionar só para. Não pode soltar o Alt, né, Vitor? Você segura o Alt só para dar o primeiro ponto, depois você pode soltar. Ah, tá. Aí aqui a gente não quer, tipo, tirar os detalhes que tá na árvore. A gente só quer tirar esses pedacinhos que tá marcado dentro do projeto. Então a gente pode fazer, tipo, de uma forma totalmente feia. A gente só quer tirar esses pequenininhos defeitos que tem dentro do projeto. A gente vai fechar aqui, eu não lembro de tava, aperta 2 vezes em qualquer canto, e sumiu todos os defeitozinhos que estavam aqui dentro da calçada. Sumiu tudo. Tem uns defeitozinhos aqui fora, que depois a gente pode tirar com a borrachinha. Sumiu os defeitos dentro da prancha. E agora a gente vai dar o delete. Defeitinhos, é muito fofa essa palavra. E quando a gente colocar de novo no fundo preto, o nosso projeto aqui, ó, ele não tá com os defeitinhos dentro do projeto.
tipo, que estava aqui na rua e tudo mais. Mas ele vai estar com os defeitozinhos daqui, dessa parte. Que é que aqui só tá aqui e alguns aqui. Sendo que a gente não vai usar, a gente pode usar com a borracha. A gente pode simplesmente pegar aqui a borracha, vir na camada do projeto e ir apagando manualmente. Não tem problema nenhum. Se você apertar com o botão direito, tem as configurações da borracha, você pode aumentar o tamanho dela. Você pode apagar esses defeitos que ficaram. Sendo que tem outra forma. A outra forma é, antes de você dar o delete, quando está selecionado, antes de você dar o delete, você vai apertar delete uma vez, vai apertar delete de novo, vai apertar delete de novo, vai apertar delete de novo, fica apertando delete. Aperta, 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 aperta. Por quê? Essas partes que não foram selecionadas, elas não foram selecionadas. Se não fizesse isso na calçada, iria ficar furada? Iria. Iria porque o tom da calçada ela era muito parecida com a do fundo. Então ele reconheceu alguns pedaços como se fosse a mesma cor. Então iria sim. E aquelas partes que estavam aqui essas partes que estavam aqui em cima, que estavam uns pedacinhos brancos, vocês perceberam que elas estavam menos opacas, elas não estavam, tipo, muito fortes. É porque ela criou uma camada muito fraca, tipo de 70% de opacidade. Aí ela não apagou completamente, porque ela estava nesse 70%, 30%. Então, quando a gente vai apertando o delete, a gente simplesmente vai diminuindo essa porcentagem até chegar em nada. Então, agora, quando eu colocar o fundo preto, ela não vai estar mais lá em cima, tá vendo? Nem aqui do lado que estava antes. Ela vai estar totalmente perfeita. Inclusive, nem na árvore. Que ó, antes a árvore estava com uns traçadozinho feio. Agora já tá, tipo, bem melhor. Todo mundo conseguiu entender isso, fazer isso. Porque essa parte é muito importante. Porque é muito boa isso para recortar céu. Não tô conseguindo deletar. Como é que deleta? Aperta delete. Mas não vai abrir uma janela com o nome preencher. Daniel, sua camada da fotinha tá com cadeado? Tá. É isso. Tira o cadeado. Certo. Aí você vai apertando o delete, Daniel. Aperta o delete umas 7 vezes aí. Se a gente tivesse feito isso sem ter selecionado a calçada, o que aconteceria? Como tinham partes, eu vou mostrar na prática o que aconteceria. Pronto, eu vou mostrar na prática o que aconteceria. Eu dei Ctrl Z até voltar aos defeitozinhos que tinham aqui, ó. Tá vendo que tem partezinhas selecionadas e tudo mais? Se a gente tivesse deixado isso e não tivesse ido no polígono, apertado no Alt para subtrair e só deixado desse delete, ia acontecer isso. Ó. A gente apertar delete uma vez, parece que tá bom. Mas se a gente for apertando delete para tirar aqueles resquícios, ele vai até travar. Porque tem muito detalhezinho dentro do projeto que é parecido com o branco. Então, partes que são parecidas com o fundo que a gente apertou em selecionar vão começar a ficar transparentes. Ó, tá vendo como tá mais estranho? Deixa eu colocar aqui um fundo preto. Ó, ela ficou manchada. Essa é a importância de deixar a calçada bonitinha. Porque se a gente não tivesse feito isso, ela ia ficar com essas manchas feias. Então é muito importante você circular as partes que são parecidas com a cor que você selecionou no projeto. Todo mundo deu para entender isso, gente? Talvez eu esteja explicando de uma forma estranha. Milena conseguiu, Princesa conseguiu entender. E agora eu vou dando meu delete. Lucas entendeu, mesmo não estando fazendo. E é isso, gente. Agora é só salvar em PNG e tá pronto, recortadinho, a arvorezinha bonitinha. Deixa eu abrir aqui meu painel de paisagismo para vocês verem como fica na prática. Ixi, Maria, onde é que tá?
Ai, meu Deus, não tô achando. Isso é muita pasta, gente. Aqui é a atividade final. Painel paisagística. E, gente, talvez demore pra abrir. Lembrei agora que ele é muito pesado. Droga, porque eu abri. Travou meu computador inteiro. Lucas, você é só arrastar a barra de ferramenta. Lá em cima tem 3 pontinhos. Aí você aperta nesses. Você segura nesses 3 pontinhos e arrasta pro lado. É, massa mesmo, eu gosto. Eu mudo meu layout todinho, que eu fico agoniado com o original. E, gente, travou meu computador todinho tentando abrir esse painel. Que ódio. Ai, meu Deus, travou tudo. Droga, gente, não era pra ter aberto. É a 0, né? É enorme. Não, mas eu fui burro, não devia ter aberto, não. Travou meu computador. Que ódio. Espera um pouco, chat. Ai, abriu. Será que eu insisto no erro? Vou insistir. Gente, tá vendo aqui na direita? Aqui na direita tá com a sombrazinha bonitinha, recortado. E esse é o efeito que dá. Ele recortado bonitinho. Porque, por exemplo, tem um fundo aqui atrás que ele não ficaria se não tivesse recortado. Então, é muito importante vocês recortarem o projeto de vocês. Dessa forma, bonitinho. Deu pra entender, gente, na prática, como é? Uhum. Pronto, então vou fechar aqui esse projeto. E agora eu vou te ensinar a última coisa, Duda, me desculpa, eu vou passar do tempo. Mas essa última coisa é muito simples, eu juro. É rapidinho. Muito rápido. Só deixa meu computador responder de novo. Respondeu. Certo. Gente, agora vai ser a coisa mais útil na vida do arquiteto. Que não vai ser renderização, vai ser a parte técnica. Calma que meu Photoshop travou. Muitas pessoas mandou para mim o projeto, a planta baixa, corte, tudo mais, para eu recortar a prancheta e deixar só o traçado e colocar em slide, essas coisas. E é algo que eu não tenho problema de você me mandar para eu recortar, porque é algo muito simples. Então, quando a gente está fazendo o nosso projeto arquitetônico, nosso projeto técnico, a gente faz as pranchas com a moldura e tudo mais, e o que a gente não sabe é que todo o PDF ele não tem fundo. O PDF ele é um grande PNG que tem um fundo branco porque a gente imprime. Mas ele, na prática, ele não tem fundo. Então, se a gente vir aqui no Photoshop, apertar em abrir, e vir nesse outro projeto que eu coloquei dentro da pastinha, que se chama Cortes e Planta Baixa, e apertar em abrir de novo, ele vai abrir o PDF em PNG. Não, princesa, você não vai me mandar, você vai fazer. Eu estou ensinando, as pessoas vão mandar para você. E ele vai abrir esse templatezinho aqui, que vai mostrar as dimensões dele, vai mostrar qual página eu quero abrir se tiver um monte de página. Aqui como só tem uma página, então você só aperta OK. Você só aperta OK, espera um pouquinho. Gente, PDF ele tem a qualidade máxima. Quando a gente faz um projeto no CAD, as linhas elas não têm pixels, digamos. Quer dizer, elas são feitas de pixels, mas quanto mais um você dá, não tem problema nenhum. Você dá um zoom enorme porque ela vai ficar com uma qualidade absurda. E é assim que o Photoshop abre. Vocês conseguiram abrir aí? Vocês conseguiram abrir? Tá vendo que ficou com fundo em PNG? Então, se a gente, por exemplo, já quiser pegar isso para colocar no slide, sei lá, no
Canvas. Se a gente quiser e se já colocar no slide, a gente só salva em PNG que está pronto. Se eu colocar aqui, criar uma camada para colocar um fundo... Meu Deus. Só foi o Lucas falar que minha barra de ferramenta sumiu. Ah, tá aqui. Se a gente criar um fundo e colocar branco... Nossa, gente, depois daquilo que eu fiz, travou meu Photoshop inteiro, meu Deus. Que ódio. Eita, branco. Se a gente colocar com um fundo branco, criar uma camada e colocar um fundo branco, a gente consegue ver nosso projeto. Tá aqui nosso projeto, todo bonitinho. Sendo que, muitas vezes, quando a gente vai passar para um slide, alguma coisa, essas linhas ficam muito finas, porque essas linhas muitas vezes não são vistas. Como, por exemplo, tem aqui uma limitação da cozinha que a gente só consegue ver com zoom. Então, eu vou ensinar vocês a deixar essas linhas um pouquinho mais grossas, que é algo que me perguntam muito. Mas antes disso, como eu vou tirar essa borda da prancha, o carimbo e tudo mais? Digamos que eu quero só a planta baixa. Eu vou vir no polígono que a gente aprendeu, vou selecionar a planta baixa, com o norte, gente, não esqueçam o norte. Vou selecionar a planta baixa toda. Fecho o polígono, a máscara, vou naquilo de apertar no botão direito, selecionar inverso e delete. Dá Ctrl D para sair da máscara, Ctrl T para dimensionar. Aumenta o zoom. Calma que travou um pouquinho. Cuidado com a escala, gente. A escala consecutivamente vai mudar. Então... Era o que eu ia dizer. Quem não puder mudar a escala de jeito nenhum é confiar que o tamanho que vem do PDF vai Sim, ficar. gente. Vocês apaguem a escala para não dar BO. Calma que meu Photoshop agora ficou lento, porque eu fiz aquelas coisas. Mas vai dar certo. Ela tem uma qualidade absurdamente absurda. Então, quando você salvar em PNG... Mas é uma boa ideia. É verdade, Camila. A escala gráfica é muito boa. Quando você simplesmente colocar em PNG, ela vai ficar numa qualidade absurda. Então, vai ficar tipo, muito de boa de você colocar no slide. Então, tenham consciência que todo fundo de PDF ele é um PNG. Então, todo o material técnico que você conseguir fazer, você pode passar para o Photoshop, que ele vai vir em PNG, e você vai conseguir salvar e colocar em slide. Você pode mudar a cor. Você pode fazer muitas coisas. Vitor, para quem está no Portable, pelo menos o meu, não abre PDF. Aí eu uso um truquezinho de fazer, eu acho que é multiplicação que chama. Tem essa opção também. Mas cuidado que muitas vezes tem algumas coisas que são ocultadas com isso. Tem que... Sendo que, Duda, testa uma coisa aí. Vai em arquivo. Sim. Deixa eu ver se no meu é igual ao seu. Tem uma opção de importar. Lá embaixo, importar. Importar. Mas tem só quadro de vídeo, notas e suporte. Então não é essa. Tem inserir também. Inserir. Coloca inserir. Deixa eu ver. Acho que vai rolar. Pronto, eu acho que tem uma opção PDF aí. Arquivo, inserir. Mas não foi possível inserir devido a um erro do programa. Amiga, depois eu pesquiso para tentar te ajudar. Enfim, gente, agora eu vou ensinar vocês a deixar essa linhazinha um pouquinho mais forte, para quando você colocar ela no slide não ficar muito fina. Agora a gente vai usar aqueles efeitozinhos que eu ensinei no início do curso, de apertar 2 vezes na camada. Espera abrir a paginazinha. E vai ter 2 opções de você fazer isso, com a sombra e com traçado. Eu gosto de usar a sombra, mas eu vou usar o traçado, que é mais fácil. Então, você vai vir aqui na opção de traçado. Abre aí o traçado. Ficou tudo em verde porque era o padrão, mas você pode vir aqui em cor, você vem aqui em preto. Tá vendo que já ficou muito mais escuro?
porque está na opção interna, mas você vir aqui para externa, ele vai ficar com esse traçado absurdo. Sendo que se você colocar o traçado em 1, ele fica grossinho, mas continua estranho. É só você colocar o tamanho em 1, vem em opacidade e diminui a opacidade em tipo 50%. A linha, ela fica muito mais aparente. Vocês podem ver, já dá para ver muito mais coisa, muito mais informação. Então, é só você fazer isso, coloca o tamanho do traçado para externo, às vezes vem configurado para estar o traçado interno, então vocês mudam lá para externo, que vai ser para ele expandir, coloca o tamanho do traçado em 1 e diminui a opacidade em 50%. Aí você é só tirar o fundo. Ah, não consegui apagar. Só colocar em fundo e pronto, salvar em PNG e tá feito o seu PNG da planta técnica. E é isso. Show, Vitor. E tá pronto o sorvetinho. Muito bom. Vê se a galera Gente, tem pra... é o que, Duda? Incrível, Vê se a galera tem dúvida pra... Eu vou perguntar agora. Alguém tem dúvida? Eu quero saber quanto é que tá o custo. A gente pode conversar sobre isso, mas eu sou muito caridoso, então eu faço de graça. Lucas sabe qual é o preço. Mas, gente, alguém... Isso aí eu tenho certeza, eu tava imaginando. Alguém tem o preço? Quer preço? Alguém tem dúvida? Preço, desculpa, gente. Tava falando de dinheiro e eu fiquei nervoso. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida, qualquer dúvida? Tava com dinheiro? Era dinheiro Não, mesmo? não era não. Enfim, gente, então, já que ninguém tem dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, porque eu sempre tô tirando dúvida do povo que tem dúvida de Photoshop lá. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença, por quem conseguiu fazer junto comigo. Por quem só tá vendo e ficou até o final também, muito obrigado, gente. É bom a gente absorver. Inclusive, eu aprendi muito Photoshop. Eu aprendi Photoshop, na verdade, com outras pessoas que se Photoshop. Então, eu fui aprendendo com pessoas ao meu lado. Mas eu aprendia muito vendo vídeo. Tipo, eu queria fazer um panfleto de festa. Eu pesquisava panfleto de festa e tinha milhares de vídeos no YouTube só da pessoa fazendo e colocando o comando embaixo. Então, eu aprendi muito comando, aprendi muita técnica, aprendi coisa de, sei lá, mesclagem de camada, coisas mais aprofundadas. Então, gente, o YouTube é o melhor amigo de vocês. Pesquisem tudo no YouTube que tem lá. Vocês podem pesquisar coisas técnicas, inclusive como fazer meu currículo no Photoshop. Ele vai ter pessoas ensinando a fazer currículo no Photoshop. Então, pode tirar dúvida pelo Photoshop, pode me chamar, fique à vontade. E é isso, gente. Muito obrigado. A gente que agradece, Vitor. Fazia tempo que a gente queria esse momento. Calma, Lucas. Lucas é meu fã, gente. Esse momento, desde o começo do ano passado e até que enfim deu certo. E muito obrigada, de verdade. É verdade. E, gente, vejam aí o que Camila mandou no chat. Tem o link para pesquisa de satisfação, não é isso? Mandar aqui embaixo de novo. Fico lá em cima. Não esqueçam de responder. Eu tô aqui responder. Você Ótimo. Eu estou satisfeito, quero responder. quer falar alguma coisa, Camila? Eu só queria parabenizar o Calibo, o Centro Acadêmico de Arquitetura. Esse evento foi fantástico. Vitor, eu estava aqui lembrando de quando eu fazia graduação, eu fiz um curso de Photoshop no Senac. Eu acho que ainda tem esse Photoshop, esse curso. E achei muito legal, porque me relembrou todas as ações. No projeto urbano, a gente usa bastante o Photoshop. Muito. Para algumas depois, né, nas escalas maiores, é bem interessante mesmo. Todas essas ferramentas que você apresentou. Gente, Inclusive, no material tem um mapa Noli que eu fiz no Photoshop, que eu achei muito bonitinho. Mas como não deu tempo, a gente pode deixar para a parte 2 do workshop. era isso que eu ia dizer, Calibo. Vamos fazer um workshop parte 2. Quem sabe eu e Vitor. Ó, a gente focou muito no arquitetônico, a gente pode fazer outro focando em urbano.
Pode ser também. E mais partindo para prancha mesmo. Sim, sim. Não portfólio como banner, esse tipo de coisa. E Vitor, Perfeito. você no webinar dessa semana ficou lá falando que não sabia o que ia fazer, estava desesperado. Eu acho que bem tranquila com você, A viu? representação gráfica também faz parte. Aí, ó. Parabéns. Obrigado, Camila. Na semana que vem, na quarta-feira, nós falaremos sobre a parte contábil de uma empresa de arquitetura. Então, assim, quando é que a gente paga imposto, como é que funciona essa parte contábil. Então, é muito legal, a gente está fazendo todo um webinar nessa parte de profissional, sejam convidados. Top, Camila. Os parabéns de Gente, novo. Eu vou encerrar aqui a gravação com esses meus parabéns para vocês. Obrigada, Camila. Gente, obrigado a todos. Espero